eu sou o Alan. Agora moro em uma pequena cidade tranquila nos arredores de Austin. Para ser honesto, não sou muito fã de sair à noite, mas, quando saio, prefiro ir a lugares sempre cheios de gente e evito ao máximo ficar sozinho em algum lugar. No entanto, nem sempre fui assim. Eu costumava ficar acordado até depois da meia-noite e até voltar para casa do trabalho nesse horário. As pessoas diziam que era arriscado, mas eu não ligava. Achava que estava seguro e, na maioria das vezes, estava. Até aquele dia. Era uma noite fria e escura de outono. Eu tinha chegado um pouco atrasado ao ponto de ônibus, depois de um longo dia de trabalho. O lugar estava completamente vazio e mal iluminado por um poste, o que dava um ar assustador. Para mim, no entanto, aquilo era normal. Sempre tive um certo receio naquele ponto, mas não era medo de fantasmas ou algo assim. Era um medo mais real, como o de ser assaltado, já que havia um pouco de criminalidade naquela área. Porém, naquela noite, não notei nada de estranho. Estava tudo quieto. E eu esperava o ônibus como qualquer outro dia. Sim, normalmente havia outras pessoas no ponto, mas, dessa vez, eu estava completamente sozinho. Presumi que o ônibus tinha acabado de passar e que eu teria que esperar um pouco mais. Enquanto folheava distraidamente um jornal velho que peguei no banco, de repente senti como se alguém estivesse me observando. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas a sensação não passava. Era como se eu tivesse um sexto sentido me alertando de que algo estava errado. Não tentar confirmar só tornava aquilo mais real. Então, decidi agir com coragem. Olhei ao redor, examinando os arredores em busca de quem poderia ser o dono daquele olhar perturbador, mas não vi ninguém por perto. Voltei a ler o jornal. Alguns minutos se passaram, e aquela sensação de estar sendo observado continuava, cada vez mais intensa. Levantei o olhar mais uma vez, e foi aí que eu o vi, um homem alto e magro parado sob o poste de luz, me encarando com uma expressão gélida que me fez estremecer. O olhar dele era penetrante e assustador, acompanhando cada movimento meu, sem o menor esforço para disfarçar. Ele parecia estar gostando. Senti um calafrio percorrer minha espinha e me levantei do banco, tentando afastar aquele desconforto. Mas, quando fiz isso, o homem deu alguns passos em minha direção, mantendo uma distância estratégica, mas sem desviar os olhos de mim por um segundo. De repente, percebi um grupo de pessoas chegando ao ponto de ônibus do outro lado da rua. Sem pensar muito, decidi atravessar e me juntar a elas, buscando segurança no meio da multidão. No entanto, por algum motivo, parecia que ele antecipava cada movimento meu. Não importava para onde eu fosse, lá estava ele, me observando. As pessoas ao meu redor pareciam alheias à situação, todas imersas em seus celulares, completamente ignorando o que estava acontecendo comigo. Para mim, no entanto, o desconforto era insuportável. Eu me perguntava por que aquele homem tinha decidido me seguir. O que ele queria de mim? Não conseguia encontrar uma razão lógica. Se ele quisesse me roubar, teria tido uma boa chance enquanto eu estava sozinho no outro ponto. Mas ele não fez nada além de me encarar. Sua presença me enchia de pânico, mas eu continuava repetindo para mim mesmo que estava seguro. Não havia como ele tentar algo no meio de tantas pessoas. Se tentasse, alguém certamente o impediria. Vários minutos se passaram e o homem continuava o mesmo. Em um certo ponto, fiquei tão frustrado com sua presença e com aquele olhar perturbador que não me deixava em paz que simplesmente não aguentei mais. Criei coragem e caminhei até ele, decidido a confrontá-lo de uma vez por todas. Se tem algo que posso dizer sobre mim, é que não sou uma pessoa violenta. Tenho 1,60 metros de altura e sou bem magro, então não sou do tipo que intimida alguém. Por isso, sempre evitei confusões. Mas, dessa vez, achei necessário enfrentar aquele homem, por mais assustado que eu estivesse. Ei, por que você está me olhando tanto? Te conheço de algum lugar ou o quê? Tentei falar com firmeza, mas, por dentro, eu estava apavorado. Não sabia se aquele homem estava armado ou se poderia me atacar de alguma forma. Quero dizer, era improvável que ele fizesse algo em um ponto cheio de gente, mas isso não tornava a ideia impossível. Enquanto falava, fiquei atento a qualquer movimento brusco para correr, se necessário. Ao ouvir minha pergunta,
O homem apenas sorriu. Mas foi um sorriso que me deixou desconfortável, como se ele estivesse se divertindo com o quanto sua presença me incomodava. Parecia que sua única missão naquela noite era me atormentar. E ele estava gostando disso. Repeti a pergunta, na esperança de obter alguma resposta ou, pelo menos, uma reação diferente. Mas ele fez a mesma coisa. Apenas alargou aquele sorriso assustador e continuou me olhando. Por fim, desisti e voltei para onde estava, rezando para que o meu ônibus chegasse logo. Os minutos pareciam eternos, e aquele ponto de ônibus se transformou em um verdadeiro labirinto do qual eu não conseguia escapar. Eu estava preso com um perseguidor. Após minha interação nada amistosa com ele, algumas pessoas perceberam a situação, mas ninguém parecia disposto a agir. Ele era assustador demais. Finalmente, o meu ônibus apareceu, e eu suspirei aliviado, agradecendo a Deus pelo livramento. Subi o mais rápido que pude, imaginando que ele entraria logo atrás de mim. Mas ele não entrou. Ficou parado ali, me observando enquanto eu subia e me sentava. Apesar do alívio de ele não ter embarcado, continuei olhando pela janela para ter certeza de que ele não estava vindo. Lá estava ele, parado no ponto, com aquele sorriso que, embora silencioso, parecia dizer claramente que aquilo ainda não tinha acabado. Os dias seguintes foram ainda mais tortuosos. Eu não tinha carro na época e precisava pegar o ônibus todos os dias para voltar para casa depois do trabalho. Mas, agora, eu não sabia o que fazer. O ônibus era minha única opção. E eu tinha certeza de que ele estaria lá, de alguma forma, esperando para me assombrar com sua presença inquietante. Nos dias que se seguiram, comecei a mudar meus hábitos para evitar aquele ponto de ônibus específico. Pegava rotas diferentes, saía do trabalho mais cedo ou até mais tarde, e, em algumas noites, cheguei a caminhar quilômetros para pegar um ônibus em outro lugar. Mas, de alguma forma, ele sempre me encontrava, como se soubesse exatamente para onde eu iria. Eu tentava racionalizar o que estava acontecendo. Talvez ele fosse um louco que simplesmente tinha escolhido me atormentar. Ou, pior, um criminoso perigoso. Mas não fazia sentido. Ele nunca fazia nada além de aparecer, me encarar e exibir aquele sorriso terrivelmente perturbador. Era quase como se ele não fosse real, como se fosse uma manifestação de algo que minha mente não conseguia compreender. Uma noite, ao sair do trabalho, decidi que não podia mais viver naquele estado de paranoia. Resolvi encarar o medo de frente e seguir minha rotina normal. Voltei ao ponto de ônibus original, determinado a enfrentá-lo caso ele aparecesse novamente. Eu estava armado com o celular na mão, já com o número da polícia pronto para ser discado, e carregava uma pequena faca que meu irmão mais velho havia me dado, só por precaução. Ao chegar ao ponto, olhei em volta, tentando encontrar qualquer sinal dele. Não havia ninguém além de mim. O ponto estava deserto e silencioso, iluminado apenas pela luz fraca de um poste. O silêncio era tão profundo que podia ouvir minha própria respiração, acelerada pela tensão. Mas ele não estava lá. Senti um alívio momentâneo, acreditando que talvez minha estratégia de evitar aquele local por alguns dias tivesse dado certo. Então, ouvi passos atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou, como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre mim. Os passos eram lentos e ritmados, como se quem os fizesse soubesse exatamente o impacto que causavam. Virei-me rapidamente, segurando firme a faca no bolso, pronto para me defender. E lá estava ele, o mesmo homem, com a mesma expressão, o mesmo sorriso. Mas havia algo diferente desta vez. Seus olhos pareciam mais escuros, mais vazios, como dois buracos negros que sugavam qualquer traço de coragem que eu ainda tinha. Ele não disse nada, apenas continuou andando em minha direção, lentamente, como um predador se aproximando da presa. "Eu vou chamar a polícia!" gritei, levantando o celular para que ele visse. Minha voz saiu trêmula, quase como um sussurro. Ele não reagiu, apenas deu mais um passo e, então, parou. Ficamos ali, nos encarando, por alguns segundos que pareceram horas. E, de repente, ele falou. Sua voz era rouca, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade que fez meu sangue gelar. "Isso não vai adiantar. Você sabe que não vai." Antes que eu pudesse reagir,
Ele deu meia volta e desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado lá. Fiquei paralisado, com a faca na mão e o celular tremendo nos dedos. Não sabia o que fazer. Não sabia como processar o que havia acabado de acontecer. Mas uma coisa era certa: aquilo não era normal. Aquilo não era humano. Após aquela noite, nunca mais o vi novamente. Mas o medo permaneceu. Por meses, cada sombra parecia esconder seu sorriso. Cada passo atrás de mim me fazia virar o pescoço. Até hoje, não sei quem ou o que ele era, mas sei que sua presença mudou algo em mim. Algo que talvez nunca volte ao normal. Às vezes, ainda sonho com ele. No sonho, estou no mesmo ponto de ônibus, sozinho, e ele está lá, sorrindo como sempre. Só que, dessa vez, ele não fica parado. Ele se aproxima. E, antes de acordar, posso ouvir sua voz, sussurrando no meu ouvido: isso ainda não acabou. Oi, meu nome é Jéssica, mas todo mundo me chama de Geis. O que estou prestes a contar é a coisa mais louca que já aconteceu comigo. Algo tão assustador que quase me destruiu completamente. Há alguns meses, instalei uma daquelas câmeras de segurança que ativam toda vez que alguém toca a campainha ou se aproxima da minha porta. Moro sozinha, então a ideia era afastar possíveis ladrões ou intrusos que pudessem rondar minha casa. Segurança em primeiro lugar, certo? No entanto, foi de pouca utilidade, porque, no fim das contas, isso não impediu meu perseguidor nem por 1 milímetro. Certa noite, eu estava tranquila em casa, grudada na TV, assistindo a uma maratona de Keeping Up with the Kardashians, quando de repente recebi o primeiro alerta da câmera. No início, achei que fosse um erro, talvez uma sombra ou o vento, mas quando veio a segunda notificação, comecei a ficar mais atenta. Olhando no meu celular, vi que havia um cara na porta. Esse cara estava usando um capuz que cobria o rosto, mas pela postura dava para perceber que ele estava tenso. Ele não parecia carregar sacolas ou algo do tipo, só estava parado ali, como se estivesse esperando por alguma coisa. Eu congelei no sofá, tentando entender quem diabos poderia ser e o que ele queria àquela hora. Decidi não abrir a porta, logicamente, então tentei falar com ele pelo interfone, mas tudo o que consegui foi um silêncio assustador. O homem ficou imóvel por alguns minutos. De repente, como se alguém tivesse dado um sinal, ele se virou e foi embora. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse um vizinho perdido ou alguém que tivesse tomado o caminho errado. Não tinha motivo para pensar o contrário, mas fiquei atenta caso ele voltasse. Depois de um tempo sem sinal do estranho, fechei o aplicativo e tentei esquecer o ocorrido. Mas a calmaria não durou muito. Algumas horas depois, a campainha tocou de novo. Aquilo me assustou um pouco, mas desta vez eu estava mais preparada. Olhei para a tela imediatamente, e lá estava ele novamente, o mesmo homem de moletom com capuz. Só que desta vez, em vez de ficar com a cabeça baixa, ele levantou o rosto e parecia olhar diretamente para mim pela câmera. Instintivamente, recuei, surpresa, e senti um nó no estômago. Continuei parada, observando atentamente pela tela do celular, torcendo para que ele simplesmente se virasse e fosse embora, como antes. No entanto, isso não aconteceu. Sem tirar os olhos da câmera, o homem levantou a mão e bateu várias vezes na porta com força. O som seco da madeira ecoou pela casa, deixando-me ainda mais nervosa. Não tive coragem de me aproximar da entrada nem de falar com ele pelo interfone. Eu só queria que ele pensasse que não havia ninguém em casa e fosse embora. Mas, com a luz da TV piscando, isso não era muito provável. No fim, vendo que eu não atenderia, o homem foi embora novamente. Mas isso foi apenas o início de várias noites em que ele apareceria como um visitante indesejado na minha porta. Essa rotina continuou por pelo menos uma semana, e a situação começou a me desesperar. Embora eu tentasse manter a calma, a pressão constante estava me consumindo, e as noites se tornaram um verdadeiro tormento. Decidi falar com a polícia sobre o assunto, mas eles me disseram que não poderiam fazer nada sem provas claras de ameaça. Apenas sugeriram que eu melhorasse a segurança e ficasse vigilante, pedindo que os chamasse caso ele aparecesse novamente.
Segui o conselho dos policiais, embora não conseguisse entender como um homem desconhecido que fazia questão de ir até minha casa todas as noites para me incomodar não era considerado uma ameaça. Instalei luzes mais fortes na entrada da casa e ao redor, além de trocar as fechaduras. Mas o homem continuava aparecendo. Eventualmente, voltei a falar com a polícia, que concordou em patrulhar o bairro. Contudo, sempre que olhava pela janela, quase nunca via os policiais. Não podia culpá-los, afinal, esse homem vinha me perseguindo há semanas, mas nunca fazia nada direto contra mim. Tenho certeza de que eles achavam que havia coisas mais importantes para fazer do que vigiar minha casa, esperando que o perseguidor decidisse me atacar. Mesmo eu não sabia se ele realmente atacaria, mas comecei a achar que estava exagerando. Isso, até a noite em que tudo saiu do controle. Naquela noite, eu estava mais vigilante do que nunca. Estava determinada a pegá-lo em flagrante, seja pela câmera da campainha ou pelo celular. Não passaram muitos minutos desde que fui para a cama até a campainha começar a tocar novamente. Logo em seguida, vieram as batidas na porta. Eu sabia que era o momento. Caminhei até a sala enquanto ligava para a polícia novamente. Expliquei tudo o que estava acontecendo, mas ignorei o conselho deles de me esconder e esperar a chegada da viatura. Em vez disso, pensei que deveria conseguir uma foto de alguma forma. Como a imagem da câmera não era muito nítida, achei que usar a câmera do celular seria a melhor opção. Peguei o celular e me aproximei da porta. Mas, quando olhei pelo olho mágico, congelei. Não havia ninguém lá. Era estranho, porque eles sempre ficavam um bom tempo batendo. Mas, claro, justo naquela noite, ele tinha que desaparecer. Pensei que talvez tivesse visto um policial ou um vizinho nas redondezas e decidido ir embora mais cedo do que de costume. Frustrada, voltei para o meu quarto, esperando que a polícia chegasse. Mas, de repente, ouvi um barulho estranho. Sem pensar muito, corri na direção do som, que vinha da sala de jantar. Não pensei, apenas agi por impulso. Quando cheguei, o chão estava coberto de vidro quebrado, e isso imediatamente me colocou em alerta. Não precisava ser vidente para perceber que o vidro vinha da janela da sala de jantar. Comecei a olhar freneticamente ao redor, e foi então que vi a causa: um tijolo. Alguém tinha jogado um tijolo de fora. Naquele instante, tudo fez sentido. O homem de capuz, meu perseguidor, tinha entrado pela janela. Eu desejei com todas as minhas forças estar errada, que ele tivesse apenas jogado o tijolo para me assustar, mas só precisei me virar para perceber que essa possibilidade estava completamente fora de questão. Lá estava ele, aos pés da escada, parado bem na minha frente, apenas me encarando. Senti um nó no estômago enquanto tentava recuar para a porta, mas ela estava trancada, e a chave estava no topo. O homem se aproximava lentamente, e foi a primeira vez que vi seu rosto claramente. Fiquei paralisada. Ele era assustador. Seu rosto estava cheio de cicatrizes, como se alguém tivesse cortado sua pele com navalhas, deixando sulcos profundos. Mas o que mais me aterrorizava eram os olhos. Estavam vermelhos, cheios de veias, como se estivessem prestes a explodir. Parecia que ele sofria de alguma doença terrível. Fiquei hipnotizada pelo olhar dele, completamente aterrorizada. Ele continuava se aproximando, com uma expressão séria e impassível. Eu me sentia como se meus pés estivessem presos ao chão por cimento, incapaz de mover um músculo. Então, ele fez algo que me gelou até os ossos, começou a rir. Mas não era uma risada normal. Era como a de um lunático, uma risada arrepiante como nunca tinha ouvido antes. Enquanto ria, ele arranhava o corpo freneticamente, como se tentasse tirar insetos invisíveis. Fiquei completamente perplexa e muito nervosa. Depois de alguns segundos rindo descontroladamente e se arranhando, a expressão dele mudou abruptamente mais uma vez. Agora parecia sério, mas logo em seguida explodiu em fúria. Sem aviso, começou a gritar de forma irada, consumido por raiva, e correu em minha direção. Naquele instante, consegui me mexer e tentei correr para a cozinha em busca de uma faca ou algo para me defender. Mas não fui rápida o suficiente. Mal dei alguns passos, e ele já estava em cima de mim, como um animal selvagem. Ele me empurrou contra a parede, e eu caí no chão completamente atordoada.
Antes que eu pudesse reagir, ele começou a me chutar com uma brutalidade que eu jamais tinha presenciado. Seu rosto estava completamente descontrolado, como o de um animal furioso, enquanto ele emitia sons selvagens durante os golpes. Não conseguia entender por que ele estava me atacando com tanta fúria. Era como se ele me conhecesse a vida toda e me odiasse profundamente. A dor de cada golpe era indescritível. Nunca na minha vida havia sentido tanto sofrimento, nem me sentido tão impotente. Eu tinha certeza de que ia morrer. E, em um ponto, comecei a desejar que fosse rápido. Mas, quando achei que não aguentava mais, ele parou de me chutar. Pensei que a loucura finalmente tinha acabado, mas ele começou a pisar no meu rosto com uma violência e desprezo que me fizeram sentir como um inseto. Eu tentava cobrir o rosto com as mãos, chorando e implorando para que ele parasse, mas era inútil. Aquele homem estava completamente fora de si. Eu sentia como se minha cabeça fosse explodir a qualquer momento, como se aqueles fossem os meus últimos momentos de vida. Mas, de repente, ele simplesmente parou. Fiquei ali no chão, encolhida, com cada centímetro do meu corpo em uma dor infernal, sentindo o sangue escorrendo pelo meu rosto e o gosto metálico na boca misturado aos dentes que agora estavam soltos na minha língua. Ele ficou parado, me encarando por alguns segundos que pareciam uma eternidade. Então, cuspiu de lado e simplesmente foi embora, me deixando ali, jogada no chão, completamente confusa e gravemente ferida. Ele não tentou roubar nada, nem fez mais nada além de descarregar toda a sua fúria em mim. E, quando se sentiu satisfeito, foi embora. Eu não conseguia entender nada. Fiquei ali deitada no chão, em posição fetal, incapaz de me mover por causa da dor. Não sei por quanto tempo, talvez segundos, minutos, horas. Perdi completamente a noção do tempo. O que sei é que, em algum momento, comecei a ouvir o som de sirenes policiais se aproximando. E, exatamente nesse momento, ouvi passos correndo pela varanda, indo embora. Isso me fez perceber que ele não tinha ido embora de verdade como eu imaginava. Talvez estivesse esperando para ver se eu levantaria para buscar ajuda, assim, me atacar novamente. Quando os policiais chegaram, me encontraram ainda deitada no chão e não fizeram nada para tentar seguir o homem. Talvez nem soubessem que ele estava por perto. Eles apenas correram até mim e chamaram uma ambulância, preocupados com a minha condição. Pouco depois, perdi a consciência. Quando acordei, já estava no hospital. Apesar de haver imagens do ataque, nunca conseguiram identificar o homem. Ele escapou sem deixar rastros, e ninguém conseguiu capturá-lo. Quando finalmente saí do hospital, após passar por várias cirurgias e sobreviver milagrosamente a esse ataque brutal, fiquei na casa de uma amiga até conseguir vender minha casa e me mudar para outra cidade. Nunca mais ouvi falar daquele homem. Para ser honesta, fico mais do que feliz com isso. O que me atormenta é pensar que, depois do que ele fez comigo, provavelmente ele procurou outra vítima. E, talvez, essa pessoa não tenha tido a mesma sorte que eu tive. Era uma noite comum após o trabalho. Como promotora de vendas em um supermercado, eu estava sozinha na sala de estar aproveitando um filme de terror e comendo a pipoca que tinha preparado para a ocasião. Tudo indicava que seria mais uma sexta-feira tranquila e entediante, do jeito que eu gostava. Não havia o menor sinal de que seria uma das noites mais assustadoras da minha vida. Eu estava completamente concentrada, curtindo o filme A Invocação do Mal, quando, de repente, comecei a ouvir um leve arranhar na porta da frente. Não era nada agressivo, apenas um som suave, mas insistente. No início, achei que fosse o vento ou algo assim, mas, aos poucos, o barulho ficou mais intenso e persistente. Sem pensar muito, levantei do sofá, movida mais pela curiosidade do que pelo medo. Quando cheguei à porta, hesitei por um momento antes de abri-la. Lá fora, não havia nada além de escuridão. Algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Eu gostaria de ter ouvido esse instinto. Mas, em vez disso, ignorei o mau pressentimento e abri a porta. A rua estava vazia. Suspirei aliviada, me perguntando se realmente tinha ouvido algo ou se minha mente estava pregando peças em mim. Afinal, eu estava vendo um filme de terror, então poderia ser apenas sugestão.
Porém, assim que fui fechar a porta novamente, ouvi uma risada baixa atrás de mim. Virei imediatamente para procurar de onde vinha, mas, para minha surpresa, não havia ninguém ali. Naquele momento, senti um arrepio, mas tentei me convencer de que o som vinha da TV e que eu estava apenas sendo paranoica. Decidi fechar a porta e voltar ao filme, tentando esquecer o que tinha acontecido. No entanto, o clima já tinha mudado. Agora, qualquer pequeno barulho me fazia pular, e minha casa parecia maior e mais sombria do que nunca. Eu estava tão desconfortável que considerei trocar o filme de terror por uma comédia, mas não o fiz. Sempre fui um pouco orgulhosa e não queria deixar o medo me dominar. Também estava convencida de que tudo era fruto da minha imaginação. Alguns minutos se passaram. Enquanto eu tentava me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça, o arrepio continuava percorrendo meu corpo, e a sensação de desconforto ficava cada vez mais forte. Foi então que ouvi um novo som. Pausei o filme e me concentrei para tentar entender o que era. Ao prestar atenção, percebi que não era imaginação. Eram passos vindo do corredor lá fora, e pareciam muito reais. Meu coração começou a disparar. Levantei do sofá e me aproximei lentamente da porta para ver quem estava passando. Quando estava a menos de 1 metro da porta, os passos pararam bem na minha frente. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente, me deixando paralisada enquanto esperava que a pessoa tocasse a campainha ou dissesse algo. Então, ouvi um sussurro muito suave. "Você pode abrir a porta? Por favor?" Era um sussurro tão baixo que parecia que a pessoa do outro lado não queria que ninguém mais ouvisse, apenas eu. Fiquei imóvel onde estava. A porta não tinha vidro, e a janela era alta demais para alguém me ver atrás dela. Como ele sabia que eu estava ali? Talvez não soubesse, mas por que sussurrar? 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça, mas eu não conseguia encontrar coragem para responder. Enquanto tentava reunir forças, a porta começou a tremer, como se alguém estivesse tentando forçá-la. Recuei instintivamente, sentindo o pânico tomar conta de mim. Os golpes na porta ficaram mais intensos, ecoando pela casa, como se quisessem derrubá-la. Embora eu soubesse que a porta estava bem trancada, a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. De repente, o barulho parou. Tudo ficou em silêncio por um momento. Me aproximei cautelosamente da porta e olhei pelo olho mágico, esperando ver algo, mas não havia ninguém. Não havia sinais do homem nem qualquer ruído estranho. Achei que tudo tinha acabado, até ouvir um som de Ranger vindo da porta dos fundos. Ela estava se abrindo lentamente. Naquele momento, um frio percorreu minha espinha. Como pude esquecer de trancar aquela porta? Senti-me completamente estúpida, mas não havia tempo para lamentar. Fiz a única coisa que veio à mente. Corri para o meu quarto, tentando não fazer barulho. Lá dentro, percebi que precisava chamar a polícia, mas cometi outro erro terrível. Tinha deixado meu telefone no sofá, ao lado da porta da sala. Descer para pegá-lo estava fora de questão. Resolvi me esconder e espiar pelo buraco da fechadura, como se isso pudesse me ajudar. Não demorou muito para eu ouvir passos pesados subindo as escadas. Era como se ele soubesse exatamente onde ir. Ele parou bem atrás da minha porta. Continuei imóvel, ajoelhada, com os olhos no buraco da fechadura, tentando não fazer barulho. Foi quando vi o olho dele espiar pelo mesmo buraco. Isso me fez soltar um grito e cair para trás. O pânico tomou conta de mim novamente. Corri para a janela, abri-a e olhei para fora. Se pulasse, quebraria uma perna no concreto. A única opção era ficar no quarto e rezar para que ele não conseguisse abrir a porta. De repente, ele começou a bater na porta do meu quarto e disse, novamente, em voz baixa: "Olá, você pode abrir a porta? Por favor, fica longe. Eu vou chamar a polícia." Respondi, tentando ser firme, mas minha voz estava trêmula. Ele continuou, com uma voz calma, quase mórbida: "Eu só quero entrar. Por favor, abre a porta." Nessa hora, me movi para o canto do quarto e caí no chão, chorando de medo e desespero. Me sentia completamente encurralada e não sabia o que fazer. Os segundos se arrastavam como minutos e parecia uma eternidade. Ele ainda estava lá, batendo suavemente na porta e repetindo: "Você pode abrir a porta? Por favor, eu só quero entrar."
Após o que parecia uma hora de terror, eu estava completamente paralisada, sem saber como havia caído naquela armadilha. Então, de repente, a batida parou. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Por alguns segundos, não ouvi nada. Eu me arrastei até a porta, me aproximando cautelosamente do olho mágico para ver se ele ainda estava ali, mas não vi nada. Ele tinha ido embora, ou pelo menos parecia. Por um momento, pensei em sair e aproveitar que ele não estava mais lá para fugir de casa, mas uma sensação ruim me invadiu. E se fosse uma armadilha, talvez ele estivesse se escondendo, esperando que eu saísse para me pegar. Eu estava presa na minha própria mente, imaginando o que fazer, até que ouvi um novo barulho. Dessa vez, vindo do meu quintal, bem abaixo da minha janela. Imediatamente fiquei alerta e espiava pela janela. Eu precisava ter certeza de que não era ele, mas, ao olhar para baixo, o pânico tomou conta de mim novamente. Lá estava ele, escalando o lado da minha casa, agarrando-se aos tijolos como se fosse um gato. Não podia acreditar no que estava vendo. Sua agilidade era impressionante. Era a primeira vez que via seu rosto com clareza. Ele era um homem jovem e magro, com o cabelo bagunçado e um olhar perdido, mas ao mesmo tempo, havia algo aterrorizante em sua determinação. Ele não ia parar até me pegar. Foi então que eu soube que precisava agir rápido. Aproveitei o fato de ele estar nos fundos da casa para correr para fora do meu quarto e me dirigir até a porta da frente. Enquanto eu corria em direção à saída, ouvi os passos dele atrás de mim, pulando os telhados como um louco. Alguns segundos depois, comecei a sentir que ele estava se aproximando. Eu corri para a rua, gritando desesperada por socorro. Corri o mais rápido que pude, como se minha vida dependesse disso. E, para ser honesta, eu sabia que dependia. Corri até a esquina da minha rua, onde vi uma viatura da polícia estacionada. Corri até lá, implorando para que os policiais me ajudassem imediatamente. Os 2 policiais saltaram do carro, assustados, e me perguntaram o que havia acontecido. Eu contei tudo, o homem estranho, os barulhos na porta, tudo. Eles foram direto para minha casa e, a princípio, pensaram que ele já tivesse ido embora. Mas insisti que eles fizessem uma busca completa na casa, porque eu precisava ter certeza de que ele não estava mais lá. Foi então que, finalmente, o encontraram. Ele estava escondido dentro do meu armário, esperando os policiais irem embora. O policial o prendeu na hora. Tive que ir até a delegacia para dar meu depoimento sobre o que aconteceu naquela noite, mas, sinceramente, pouco me importava com o que aconteceria com ele. Talvez, no final, ele não tivesse intenção de me machucar, ou talvez tivesse. Eu nunca saberia ao certo, mas o que é claro para mim é que sou grata por não ter tido que descobrir quais eram as verdadeiras intenções dele naquela noite. Eu definitivamente senti que minha vida esteve em perigo como nunca antes. Às vezes, não posso deixar de pensar sobre o que teria acontecido se ele tivesse me pegado. No fim, sei que qualquer coisa que eu tenha imaginado sobre o que poderia ter acontecido seria bem pior do que o que realmente aconteceu. E, apesar de tudo, não consigo deixar de pensar sobre como aquela noite mudou minha percepção de segurança e de como as coisas podem sair de controle de forma assustadora. A sensação de vulnerabilidade ainda me persegue e, muitas vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse agido de maneira diferente, ou se eu tivesse aberto aquela porta logo no começo. Às vezes, fico me questionando se tudo não passou de uma simples brincadeira de um louco, ou se ele realmente tinha intenções mais sombrias. Mas, no fundo, sei que o que importa é que consegui sobreviver àquela noite aterrorizante, que se tornou um pesadelo real, algo que parecia mais um filme de terror do que um episódio de minha própria vida. Agora, quando estou em casa sozinha, fico mais atenta a cada barulho. O som de passos, uma batida na porta, ou até o simples vento que sopra, me faz arrepiar. O que eu vivi naquela noite ainda ecoa na minha mente, como um lembrete constante de que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos. Eu nunca soube realmente qual era o objetivo dele, e talvez nunca saberemos. Mas, uma coisa é certa, minha vida foi salva por um fio naquela noite. E, ao olhar para trás, sei que poderia ter sido muito pior. Hoje, continuo minha rotina,
mas com uma vigilância muito maior sobre o que acontece ao meu redor. Eu aprendi que, às vezes, as situações mais inesperadas podem ser as mais perigosas, e a única coisa que posso fazer é estar preparada para o inesperado, para que nunca mais tenha que enfrentar um pesadelo tão real como aquele novamente. Oi, meu nome é Kailey e no ano passado eu estava trabalhando em uma loja de roupas de bairro. Basicamente, vendíamos coisas que as pessoas consideravam chiques e de alto nível, mas, na realidade, não eram muito diferentes de outras roupas que você poderia encontrar em qualquer lugar, até mesmo no Walmart ou na Goldville. Nunca entendi muito bem o que as pessoas acham de gosto refinado nessas coisas, mas de qualquer forma, pelo menos eu estava tirando proveito do meu trabalho. Eu estava nesse emprego há quase 2 anos. Não era grande coisa, mas me dava uma certa independência dos meus pais, o que era ótimo. A história que vou contar aconteceu no último inverno, pouco depois do Natal. Não lembro a data exata, mas no dia seguinte tudo estava branco, coberto de neve, então eu sei que tinha que ser um dia bem frio de inverno. Minha rotina era normal para uma estudante universitária. Sou estudante em tempo integral, embora não sinta que tenha tantas matérias. Talvez eu tenha escolhido um curso fácil, ou talvez seja uma gênia, quem sabe? A questão é que eu não estudo muito, quase não faço o dever de casa e ainda assim tiro boas notas. Enfim, o que importa é que, um dia, um cara estranho começou a aparecer na loja. Ele não era o tipo de cliente que você espera em um lugar como aquele. A maioria das pessoas que vem aqui tem pelo menos um pouco de dinheiro. Não são ricas, mas se você consegue gastar $60 em uma camiseta normal, é porque está indo bem financeiramente. Mas esse cara, por outro lado, parecia estar à beira da miséria, se não já completamente falido. Ele era um homem de meia idade, talvez uns 40 anos ou um pouco menos. Provavelmente parecia mais velho por conta da negligência. Era difícil dizer por causa da aparência estranha dele. No começo, ele vinha só para olhar, mas depois virou o cliente regular. O cara começou a aparecer quase todos os dias e sempre comprando alguma coisa. Não eram sempre coisas caras. Às vezes comprava só uma calça ou até um relógio caro. O estranho era que, apesar de comprar o tempo todo, ele nunca parecia usar nada do que comprava. Ele sempre chegava com a mesma blusa velha e grande, macacão muito antigo e uma jaqueta jeans que parecia ter mais buracos do que tecido. E para completar, ele usava botas de cowboy que claramente já tinham visto dias melhores. Eu não sei o que eu estava pensando, se realmente achava que o estilo dele era de primeira ou que ficava bem nele. Mas claro, eu não ia ser a pessoa a dizer nada. Afinal, eu estava ganhando comissão graças às compras dele, então não podia reclamar. Na verdade, não me importava que ele fosse meio estranho. O que realmente me chamava a atenção era que ele nunca experimentava as roupas que comprava. Ele passava uns 40 minutos analisando uma calça, tocando nela, olhando no espelho de todos os ângulos, mas nunca ia até o provador. Isso me parecia muito estranho. Porque sim, é verdade que existem clientes peculiares com suas próprias manias na hora de comprar. Mas nunca vi nenhum cliente ser tão detalhista em analisar as roupas sem sequer experimentá-las e comprá-las do jeito que estavam. Além disso, teve vezes em que, depois de olhar as roupas por uma hora, ele nem comprava o que estava vendo, mas sempre deixava um cheiro forte em tudo o que tocava, algo como um cheiro de mofo. Eu sei que soa loucura, mas, por curiosidade, um dia fui cheirar umas roupas depois que a loja fechou. Não sou uma pessoa que nota cheiros com facilidade, então eu devia ter visto esse cara pelo menos umas 20 vezes e nunca tinha reparado. Mas depois que ele saía, aquelas roupas ficavam com um cheiro estranho, uma mistura de suor e fumaça. Não era um cheiro fedorento, mas também não era nada agradável, só esquisito. Eu me perguntei o que ele fazia quando não estava comprando coisas aleatórias em uma loja como a nossa. Lembro de uma vez que ele entrou e pediu especificamente para falar comigo. Isso me pareceu estranho, já que nunca tínhamos realmente conversado. Sempre era um atendimento formal e mínimo. Eu percebia que ele não gostava muito de estar ali e me perguntava de verdade o porquê de ele continuar vindo. Mas não pensei muito nisso. Afinal, como universitária, minha maior preocupação eram as aulas, passar tempo com meus amigos e não pensar muito sobre mais nada.
Então eu acabava prestando pouca atenção ao que acontecia no meu dia a dia na loja. Uma noite, estava em casa fazendo minha lavanderia, o que eu odeio. Como qualquer pessoa pode imaginar. Estava colocando minhas roupas na máquina de lavar. Enquanto colocava minha calcinha, percebi que estava faltando um par. Fiquei confusa, porque tenho o hábito de colocar todas as roupas que tiro, inclusive as peças íntimas, no mesmo lugar toda vez. E, claro, na cesta estavam todas as minhas roupas, menos aquele par de calcinhas de renda que também eram as minhas favoritas. Depois de procurar em todos os lugares, desisti. Não fazia ideia do que tinha acontecido, mas pensei que talvez meu cachorro Tim tivesse começado a brincar com a cesta de roupas e provavelmente as tirado, deixando-as espalhadas pelo apartamento. Tentei não pensar mais sobre isso e comecei a colocar as outras roupas para lavar, mas quando estava separando as peças, de repente percebi um cheiro estranho. Parecia vir de uma das minhas blusas. Quando a tirei da cesta, percebi que era só aquela peça que estava com aquele cheiro. Isso me chamou a atenção porque reconhecia aquele cheiro. Coloquei o nariz na blusa de novo. De alguma forma, ele me lembrou o cheiro das roupas daquele cara estranho do trabalho. Mas logo descartei isso, porque ele nunca tinha me tocado. Então não tinha como ele ter deixado aquele cheiro nas minhas roupas. Devia ser uma coincidência, ou minha mente estava brincando comigo. No dia seguinte, durante o meu turno, o mesmo homem apareceu novamente. Dessa vez, ele estava olhando um par de sapatos, mas não qualquer sapato. Esses eram de crocodilo. Eu não entendia por que tínhamos sapatos de crocodilo na loja. Eram exatamente os mesmos sapatos que você poderia encontrar no Walmart, só que nós os estávamos vendendo por $70, enquanto no Walmart estavam por 15. Esse cara passou uns 45 minutos olhando para eles, como se fosse comprar um tesouro, até finalmente decidir que era hora de ir para o caixa. Mas, como sempre, ele também demorou para pagar, procurando a carteira de uma forma bem estranha. Naquele momento, ele se aproximou e aquele cheiro peculiar chegou até mim. E, em poucas palavras, era exatamente o mesmo cheiro da minha blusa. Mas naquele momento, me lembrei de algo que eu tinha esquecido. Eu não podia usar blusa de moletom no trabalho, porque tinha um código de vestimenta que dizia que a gente tinha que estar apresentável, o que geralmente significava usar uma camisa polo ou uma camisa que eu poderia combinar com um colete. Isso me fez pensar que o cheiro da minha blusa não estava ali à toa. Mas por quê? De alguma forma, eu tinha interagido com aquele cara estranho. Então, a verdade me atingiu como um balde de água fria e eu comecei a ficar vermelha, sentindo um pouco de suor. Eu surtei quando vi que ele ainda estava calmo, completamente alheio ao que eu estava pensando. Ele estava ali, pagando pelos seus estranhos sapatos verdes de crocodilo. Se você já tivesse sentido aquele cheiro, saberia que não existe nada igual no mundo. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que era bem possível que esse cara estivesse me vigiando, talvez até entrando na minha casa. E no momento em que pensei nisso, me lembrei das minhas calcinhas sumidas, aquelas que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Nesse momento, senti um arrepio subir pela minha espinha e todos os pelos da minha nuca se arrepiaram. Agora eu tinha certeza de que não era uma coincidência. Percebendo tudo isso, entrei em pânico. Naquele mesmo dia, decidi pedir demissão. Eu não queria me arriscar por um trabalho de varejo, especialmente porque aquele cara parecia nunca parar. Algumas semanas depois daquele incidente, perguntei para alguns colegas antigos se o cara ainda estava aparecendo. Eles me disseram que não lembravam direito, mas que ele parou de vir logo depois que eu deixei o trabalho. Essa informação só aumentou a minha paranoia sobre o que tinha acontecido. Eu tinha algumas teorias sobre aquele cara, mas nenhuma delas fazia sentido. Tentei contar para alguns membros da minha família, mas todos acharam que eu estava brincando ou exagerando. Então, até hoje, não sei o que aconteceu e, honestamente, me assusta um pouco pensar que nunca vou saber o que esse cara fazia na loja todos os dias, porque minhas roupas cheiravam como ele, porque ele parou de vir na loja logo depois que eu saí, principalmente se ele realmente foi quem roubou minhas calcinhas. Isso aconteceu comigo há 10 anos, quando eu tinha 20 anos. Eu comecei a perceber esse cara no trabalho um mês antes. Lembro que a primeira vez que o vi,
Estava almoçando com minhas amigas e ele estava do lado de fora do restaurante, me olhando de uma forma bem insistente. Minha amiga Jéssica, brincando, disse que ele parecia ter um fã, e quando eu olhei para ele, vi que era um homem de uns 35 anos, com olhos âmbar e uma aparência bem normal. O cabelo dele era loiro e estava bem penteado. A princípio, pensei que ele fosse só mais um admirador passageiro, mas logo percebi que havia algo estranho nisso. No começo, pensei que eu estivesse ficando louca, mas logo depois eu teria jurado que o vi no consultório do dentista. Era como se ele estivesse se escondendo atrás de uma revista, me observando. A próxima vez que o vi foi na festa de aniversário da minha amiga Emma, e a partir daí os encontros se tornaram mais frequentes. Eu começava a encontrá-lo praticamente todos os dias, em qualquer lugar aleatório, e já estava começando a sentir que não podiam ser apenas coincidências. Eu não sou o tipo de pessoa que se entrega à paranoia, mas toda vez que eu virava a cabeça, lá estava ele. Então logo concluí que esse cara era um stalker. Meu primeiro impulso foi ligar para a polícia, mas depois de pensar um pouco, decidi que não valia a pena. Eu não tinha provas concretas de que ele estava realmente me perseguindo, e como era uma cidade pequena, sabia que se eu contasse para a polícia que um cara estava me seguindo, eles não levariam minha denúncia a sério. Além disso, seria a minha palavra contra a dele, porque, afinal, ele não tinha me agredido de nenhuma forma ou se aproximado de mim ainda. Então, optei por esperar por provas mais claras antes de tomar qualquer atitude. Porém, um dia, as coisas finalmente chegaram a um ponto crítico. Eu estava indo para casa depois do trabalho, quando ouvi passos atrás de mim. Não precisei olhar para saber quem era. Eu o reconheci imediatamente. Felizmente, eu estava a uma distância de um lugar com pessoas. Então comecei a andar mais rápido para tentar me livrar dele. Mas justo quando eu achava que conseguiria escapar, o cara me alcançou. Fiquei completamente assustada, mas tentei não mostrar. No entanto, antes que eu conseguisse articular uma frase, o homem que me seguia olhou para mim e disse: "Desculpe, moça, mas me diga quem é você." Eu fiquei completamente perplexa com a pergunta dele. Por quê? Sério. Porque ele me perguntaria isso depois de me seguir por semanas. Ele estava me perseguindo e não sabia quem eu era. Então eu respondi: "Desculpe, mas sou eu quem deveria te perguntar. Você é quem tem me seguido, né? Louco." O rosto dele se iluminou de surpresa quando percebeu que eu já sabia o que ele tinha feito durante o último mês. Então, ele me olhou diretamente nos olhos e disse: "Sim, eu te segui, mas isso é culpa sua. Não finja que não sabe por que estou aqui. Você me fez fazer isso, então me diga, quem é você?" Nesse momento, eu estava convencida de que esse cara tinha sérios problemas mentais, porque eu não fazia ideia do que ele estava dizendo. Fiquei sem palavras. Porém, com uma expressão cada vez mais irritada, ele continuou: "Eu tenho tentado fazer isso da maneira mais educada possível, te seguindo para descobrir o que você fez comigo, mas não aguento mais. Me diga a verdade, por que você aparece nos meus sonhos?" Essa última frase me deixou ainda mais em choque, e só confirmou que esse cara estava completamente fora de si. Eu não sabia o que dizer para ele. Sabia que qualquer resposta só ia piorar a situação, então fiquei quieta. Mas ele não parou e gritou: "Me responde", enquanto se aproximava ainda mais de mim. Eu tentei me manter calma e o avisei: "Se afasta de mim, seu psicopata, ou eu vou gritar e me defender." Minhas ameaças não pareciam surtir efeito, então comecei a gritar o mais alto que eu podia. Eu sabia que estávamos perto de uma área pública e meu grito logo chamou a atenção. Não demorou muito para que um rapaz, que estava correndo sozinho, se aproximasse rapidamente. Ele perguntou: "Você está bem, moça?" Alternando o olhar entre mim e o cara maluco. "Eu ouvi você gritar. Você está bem?" Continuou ele. Então, meu stalker, completamente louco, disse a ele: "Fica longe dela, ela é perigosa." O rapaz, claramente confuso, me olhou e perguntou: "Você conhece esse homem, moça?" Sem pensar duas vezes, eu respondi: "Não, ele é um louco que tem me seguido por semanas e acabou de me ameaçar." Depois de ouvir isso, o rapaz se virou para o meu stalker e o advertiu: "Deixe ela em paz, ou eu chamo a polícia." Mas ele não desistiu e soltou:
Você não entende? Ela é a vilã aqui. Eu não queria machucar ninguém, mas você me deixa sem escolha. E com isso, ele se lançou contra o rapaz. A briga durou um bom tempo, o que me deu tempo suficiente para tirar o celular da bolsa e chamar a polícia. Depois de fazer a ligação, tentei me afastar, mas não demorou muito para que meu stalker derrubasse o rapaz e começasse a se aproximar de mim. Eu sabia que tentar fugir não adiantaria, então resolvi enfrentar. Justo quando ele estava prestes a pular em cima de mim, eu peguei meu spray de pimenta na bolsa. Sem hesitar, joguei o spray diretamente nos olhos dele. Ele caiu no chão gritando, e nesse momento eu finalmente ouvi as sirenes da polícia se aproximando. Quando os policiais chegaram, começaram a fazer perguntas, e eu contei tudo o que tinha acontecido. Também mostrei o áudio da gravação do incidente que eu havia feito com o celular. Sabia que aquilo seria uma boa prova, além do depoimento do rapaz que eu tinha atacado. O caso estava se resolvendo rapidamente. Durante o interrogatório, um policial me perguntou se eu tinha certeza de que não conhecia aquele homem. Eu percebi que ele realmente achava que poderia haver algum vínculo entre nós. Fui informada de que tinham verificado o histórico dele e ele não tinha problemas anteriores com a lei. Então, eu disse, eu posso garantir, policial, eu não conheço esse homem. Talvez ele tenha pirado ou algo assim, mas eu não sei porque ele fez tudo isso. O policial respondeu, tudo bem, moça, vamos garantir que ele receba o que merece e entraremos em contato caso precisemos de mais informações. Ao sair da delegacia, eu estava sorrindo. Minha pequena mentira tinha funcionado. Na verdade, eu conhecia aquele homem. O nome dele era Samuel Hopkins. Eu o tinha visto em uma cafeteria uns 3 meses antes e me apaixonei por ele. Passei a seguir seus passos até saber onde ele morava. Muitas noites eu me esgueirava até a casa dele, só para vê-lo dormir sem que ele soubesse que eu estava lá. Mas para levar nosso relacionamento para o próximo nível, eu o drogava com um psicotrópico que alterava a percepção dele e o deixava em um estado parecido com o sono. Foi nesse momento que eu entrava na cama dele e me aconchegava com ele. Sei que isso parece estranho e as pessoas não entenderiam, mas para mim, era a única forma de ter uma conexão real. Nunca fui a garota mais atraente, então sempre corri o risco de ficar sozinha. Mas para mim, fazer isso era muito mais fácil do que namorar da maneira tradicional. E, sinceramente, sempre me perguntei, por que se dar ao trabalho de namorar, quando eu poderia simplesmente pular direto para o que eu mais gostava? A maioria das pessoas não entenderia, já que a sociedade tem essas ideias malucas sobre o que um relacionamento deveria ser, mas eu vivo do meu jeito. O pobre Samuel recebeu 4 anos de prisão. Embora me doesse não vê-lo novamente tão cedo, eu estava bem com isso. Além disso, já tinha um novo alvo em mente, William Meyer, um colega do meu novo trabalho. Ele nunca prestou atenção em mim, nunca olhou para mim dessa forma, mas no final, isso não importava, porque eu sabia que essa noite eu teria uma nova oportunidade com ele.